todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira, bastante chuvosa aqui no litoral norte de Salvador, para mostrar mais um bom livro para vocês. Hoje, pela questão climática, aí não pude gravar na praia, que é o melhor cenário, né, desse canal. Então tem que gravar dentro de casa mesmo. Muito bem, o livro de hoje é sobre o Sarau da Taíba, é um e-book, na verdade, este aqui que eu estou mostrando para vocês. E que eu imprimi, né? Porque eu tenho que imprimir para ler, eu não consigo ler e-book de jeito nenhum, eu não consigo nem concentrar e a vista já está ruim, não permite. Então, assim, eu imprimi esse livro que é muito bacana, é na sequência daquele que comentei semana passada, né? Então, é o terceiro livreto do Sarau da Taíba, organizado, né, escrito pelo meu amigo Rogério Brito Ribeiro, e ele já é frequente aqui nesse meu canal, né? E vários livros dele, toda vida eu faço questão de publicar aqui. Esse livro, normalmente, ele produz às quintas-feiras, né? Quando tem o Sarau da Taíba, né? Que já é famoso, o Sarau da Taíba. Então, toda vida que tem o Sarau, ele publica esse livro, né? E me manda, né? Inclusive, ele é gratuito. Quem quiser, eu vou deixar o meu e-mail aqui nesse vídeo, né? Na descrição do vídeo. Quem quiser, só é mandar o e-mail para mim, que eu devolvo enviando o livro, que é muito bacana. Esses livros são muito bacanas, né? São livros pequenos, né? Sobre um tema. O tema, normalmente, são 3 autores, né? E relativo à cultura, à arte, não é? À literatura, sobretudo, né? Então, o Sarau da Taíba é um evento que ocorre desde 2017, e em 2025, o casal Rogério, né, meu amigo, e a Olímpia, a esposa dele, tomaram para si esse empreendimento e desenvolve, então, as atividades lá desde essa época. E agora, em 2026, agora, dia 26 de julho, agora, proximamente, a Bodega das Artes vai comemorar a inauguração da biblioteca, né, Biblioteca do Sarau da Taíba, que funciona lá no Beco das Artes, que chama lá na Taíba, né? E essa biblioteca é interessantíssima, porque é uma biblioteca aberta 24 horas, né? E tem livro de toda a natureza, já comentei aqui, né? E também já enviei para Rogério alguns que eu posso mandar para ele, e devo mandar mais aí na sequência, né? Então, esses livretos são uma publicação periódica, né, e distribuída gratuitamente, como o Rogério faz questão de enfatizar aqui no finalzinho de cada um deles. E agora, sem mais delongas, a respeito do Rogério, já comentei muito nos outros livros, né? A biografia dele rapidamente. Ele é engenheiro, né? Engenheiro mecânico, trabalhou nessa área há algum tempo, né? Alguns anos, e agora se dedica a essa questão cultural lá na Taíba, né? Onde ele reside. Muito bem, meu amigo de infância, Rogério, fizemos faculdade juntos, né, na Universidade Federal do Ceará. Muito bem, agora o livro em si, né? O livro em si é uma homenagem, uma junção de 3, faz um fio ligando essas 3 personalidades culturais da arte, da música e da literatura brasileira, que são Paulo Diniz, né, o cantor-compositor, Belchior, né, também cantor e compositor, e o grande Carlos Drummond de Andrade. Então, nesse livro dele, ele comenta, mas assim, coisas interessantes e curiosidades que, assim, às vezes a gente não sabe sobre a vida e obra desses famosos, né? Então, aqui no início, né, do livro, o Rogério faz um prólogo, assim, uma abertura, que vale a pena a gente colocar. E ele diz assim, a respeito desses três famosos, né? Ele diz assim, ó: Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa, homem que transformou as pequenas coisas da vida em versos eternos e fez da poesia um espelho da condição humana. É um bom resumo que ele colocou sobre o Drummond, né? Ao seu lado, ele coloca que 2 grandes nomes da música brasileira ajudam a mostrar que poesia não vive apenas nos livros, e é verdade, né? Poesia está em todo lugar, inclusive nesse livro aqui. Belchior, ele citando, Belchior, poeta, compositor e admirador declarado de Drummond, levou para suas canções a mesma inquietação durante a vida, do tempo e da existência, diante da vida e do tempo e da existência. Sua obra dialoga com a literatura brasileira e prova que a música também é uma forma de poesia, né? E que forma, né? Quantos exemplos a gente tem na MPB e na música mundial, né? Aí ele fala também de Paulo Diniz, que é o terceiro, né?
Paulo Diniz, por sua vez, eternizou um dos poemas mais conhecidos por Drummond, ao transformá-lo na emocionante canção José, aproximando milhares de brasileiros da poesia por meio da música. Ao musicar a verso de Drummond, Bandeira, Ferreira Goulart, mostrou que a literatura também pode ser cantada. Né? O genial Paulo Diniz, que eu achava que era baiano, depois achei que era paraibano, e depois descobri que não é nada disso. Né? Ele é pernambucano. Né? Interessante demais. Né? E aí, Rogério, nessa introdução, ele termina sempre, né, com a frase poética, né, a abertura do Sarau da Taíba, que produz esse livro. Ele diz assim: que a poesia ocupe seu lugar, que a música complete os versos e que a arte continue unindo pessoas, gerações e sonhos. Né? É muito bonito, é muito poético a linguagem que Rogério escreve, que ele escreve com alma. Né? Isso aqui é o mais importante. Então, eu vou dar algumas pinceladas aqui, mas com relação à curiosidade sobre esses três autores, que quem for brasileiro deve conhecer, não tem como não conhecer esses três autores. Mas os detalhes que ele coloca aqui, que eu acho interessante, a pesquisa que ele fez. Nesse aqui sempre com a ajuda de IA, porque o Rogério é um craque na manipulação das IAs, né? Não estou dizendo que a IA manipula, é o contrário, né? Ele é craque mesmo nesse tipo de pesquisa, e é muito bacana o que ele faz, né? Então, começando pelo autor da semana, que é o Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, o itabirano, né? De Minas Gerais. Ele transforma acontecimentos simples do cotidiano em poesia profunda, marcada pela sensibilidade, ironia e pela reflexão sobre a existência humana. Era Drummond, né? Um resuminho. Só que eu não sabia, por exemplo, que ele é formado em farmácia, estudou farmácia. Eu sabia que ele era cronista, né, jornalista também, e servidor público. Eu me lembro que ele, no Rio de Janeiro, trabalhou no Ministério da Educação. Isso a maioria sabe. Agora, essa que ele foi formado em farmácia é difícil, né? Ele entrou na seara literária em 1930 com o livro Alguma Poesia. E esse livro já tem uma das poesias mais famosas dele, que é No Meio do Caminho, né? Tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra, né? Essa é uma das mais conhecidas de Drummond. Muito bem. E aí ele continua, Rogério, colocando algumas curiosidades, dizendo que, além da poesia, o Drummond dedicou-se como cronista, que a gente sabe menos do Drummond como cronista, mais como poeta. Né? Então ele escreveu textos que conquistaram o leitor de todas as idades pela simplicidade e inteligência. Ele publicou textos crônicas em jornais na época. Né? Carlos Drummond de Andrade faleceu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, poucos dias depois da morte da filha dele. Né? As pessoas fazem uma ligação, os biógrafos fazem uma ligação entre o falecimento dele e o falecimento também da filha, um pouco antes, né? Que ele era muito ligado, obviamente. Bom, aí passando agora para o próximo, que é o artista da semana, que ele chama, que é Belchior, né? Pô, gente, Belchior foi simplesmente gênio, né? Foi gênio. Então, Antônio Carlos Belchior foi um dos maiores cantores, compositores e poetas da música popular brasileira. Ele nasceu em Sobral, no Ceará, em 1946, e destacou-se por letras profundas que abordam temas como liberdade, o amor, política, solidão e a condição humana. Né? Ele mudou para Fortaleza, Belchior, para fazer medicina na UFC, Universidade Federal do Ceará. Só que ele começou a se dedicar à música, né? E aí abandonou a medicina, né? Era quase doutor. Então, ao lado de Fagner, Eduardo, Roger Rogério e outros artistas cearenses, ele integrou o grupo conhecido como Pessoal do Ceará, que fez parte da minha infância, né? Que eu morei em Fortaleza, Ceará, e curti muito esse pessoal, conheci muito assim, a obra deles, né? Então, eles foram responsáveis por renovar a MPB na década de 1970, né? Belchior aí nas cabeças, como todos nós sabemos, né? Além da música, isso aqui eu não sabia, o Belchior se dedicou às artes plásticas. Ele era também poeta, pintor, caricaturista e calígrafo. Né? Eu acho que Belchior era um polímata, né? O que a gente chama de polímata. Né? Eu, pelo menos, chamo. Né? Ele era admirador de Carlos Drummond de Andrade. Olha o que ele fez. Ele produziu uma série de 31 gravuras e caricaturas inspiradas no poeta mineiro. Ele era fã de Drummond, daí o link, né? Que Rogério faz nesse livro. Isso aqui é o bacana da obra de Rogério, né? Demonstrando a forte ligação entre sua obra musical, a obra de Belchior, com a literatura brasileira. Né? Após alguns anos afastado da vida pública, Belchior falece em 30 de abril de 2017, aos 70 anos de idade. Algumas outras curiosidades da vida dele que vale a pena a gente registrar é essa aqui. Ó.
Ele estudou no monastério, em Guaramiranga, na cidade de Serra, próximo de Fortaleza, 80 quilômetros mais ou menos, né? E estudou lá filosofia, teologia, canto gregoriano, latim e italiano. Veja que negócio doido, né? Então ele se tornou poliglota, né? O Belchior falava, obviamente, além do português, falava inglês, francês, espanhol, italiano e latim. Não é brincadeira, né, gente? O Belchior, né? E ele, essa erudição todinha, frequentemente ele utilizou nas composições dele. Todos nós sabemos, eu não vou falar das composições de Belchior, porque todo brasileiro sabe, né? Vou fugir um pouco disso, mas só para salientar. E outra coisa interessante que eu não sabia é que Belchior foi repentista em feiras, cantador em feira na cidade natal dele, que é Sobral. Ou seja, quando ele era jovem, ele era cantador, tocava viola e era repentista, né, nas feiras lá em Sobral. Coisa mais doida. A família dele tinha 21 irmãos. É mole porque 2 casamentos do pai dele, só para vocês verem como é, né? E a questão do quase médico, eu já tinha comentado com vocês que ele quase se formou na Faculdade Federal do Ceará, né? E aí tem uma coisa que ele fez aqui em 2024, desculpa, 2004, né? Ele lançou um álbum duplo com 31 poemas. Olha que coisa interessante. Poema de quem? De Cardomão de Andrade. Tá aí o link, né? Intitulado As Várias Caras de Drummond. O projeto é um tributo monumental ao centenário da obra do poeta mineiro. O número 31 faz referência à data de nascimento do poeta, que foi 31 de outubro. O pacote original incluía 31 gravuras desenhadas pelo próprio Belchior, retratando o poeta no tamanho de um LP. Eu não sabia dessa do Belchior, mas eu achei isso também genial. Coisa dele, né? Coisa do genial Belchior. Muito bem, e para fechar, o cantador compositor da semana, que o Rogério nomeou aqui, o Paulo Diniz, né? Então, o Paulo Diniz, ele nasceu em Pesqueira, então ele é pernambucano, de Pesqueira, em 1940, né? Ele lançou grande sucesso na década, fez muito sucesso na década de 1970, com várias músicas famosas que vocês devem conhecer, Quero Voltar para a Bahia, Pingo de Amor, e o E Agora José. Está aí o link também, né, com o Cardomão de Andrade, né? Então, além de compositor, o Paulo Diniz destacou-se por aproximar música e literatura. Olha que coisa bacana. Ele musicou poemas dos grandes escritores brasileiros, como Cardomão de Andrade, né, o E Agora José, a música de José, que a gente lembra, Manuel Bandeira, eu me lembro muito da música Pazárgada, né, que Paulo Diniz musicou, que é o belo poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pazárgada. Ele diz, quem não conhece, por favor, conheça tanto o poema quanto a música de Paulo Diniz, que é linda, né? E também Ferreira Goulart. Eu não sabia que ele também musicou Ferreira Goulart, contribuindo para levar a poesia a um público ainda mais amplo. Em 1987 aconteceu um caso muito doido na vida de Paulo Diniz, que ele contraiu uma doença muito séria, que é a esquistossomose, muito rara, e ele passou 10 anos para se livrar dessa doença. Então, em 1997, ele retornou, né, e demonstrando todo o amor que ele tinha à música e ainda fazendo shows e produzindo, né? Faleceu em 2022, aos 82 anos de idade, na cidade de Recife, né, em Pernambuco. Muito bem. Esse vídeo aqui foi para mostrar mais esse bom livro de Rogério, né, que saiu lá do Sarau da Taíba, na semana passada. Esse é da semana passada, não é dessa semana. Obrigado por terem vindo até aqui. Por favor, curtam o vídeo, comente o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda.